Oportunidade mais uma vez de estarmos, na igreja congregando ao Senhor. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus, nós temos que ter fé, que nós vamos continuar todos os domingos reunindo aqui na igreja, amém? Nós estamos tomando todos os cuidados, da orientação de todos os cuidados com respeito à saúde, do Ministério da Saúde, com respeito ao álcool gel, máscara, e com respeito também ao distanciamento, tudo para que realmente nós possamos obedecer, irmãos? Nós temos que ser, como cidadãos, temos que ser obedientes às orientações, aos protocolos de segurança, de cuidados. E em nome de Jesus, irmãos, nós vamos vencer esse vírus, amém? Em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez orando e declarando que maior é o que está em nós. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando pela live, que o Senhor abençoe você que está na sua casa, em nome de Jesus. Queria te chamar, você a ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar por pedidos de oração, amém? Você que conhece alguém que precisa de uma oração, lembre agora dessa pessoa, cite o nome dela em nome de Jesus. Eu quero pedir oração aos irmãos, a toda a igreja, porque eu creio no poder da oração. Você crê, irmãos? Enquanto nós estamos orando aqui agora, irmãos, está acontecendo uma guerra no mundo espiritual. E duas coisas é certa: a nossa vitória e a derrota de Satanás. Amém? Isso é certeza. E anjos lutando em nosso favor. Então, com a oração da igreja, eu peço que os irmãos orem pela minha irmã Michele, que já há alguns dias está sentindo algumas dores de cabeça, e dor de cabeça forte. E hoje ela teve uma crise. A gente acredita que seja enxaqueca. Ela ficou desacordada em alguns momentos, aí correu com ela para o hospital. Ela estava internada e voltou agora para casa, fez exames, fez tomografia e graças a Deus não deu nada, amém, irmãos? Mas eu peço oração aos irmãos que o Senhor possa mostrar o que pode ser, se for enxaqueca, para fazer o tratamento, seja o que for, para o Senhor dar a direção, amém? Então eu quero que os irmãos orem em nome de Jesus. Ela chama Michele, os irmãos conhecem ela. E orar também por todos aqueles que estão enfermos nos hospitais. Vamos orar, queridos. Abra sua boca agora e comece a orar. Fala com Deus em nome de Jesus. Abra sua boca e comece a falar com Deus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós oramos ao Senhor nesse momento. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus Criador dos céus e da terra, nós oramos ao Senhor pedindo, Deus, a Tua bênção, pedindo a Tua proteção, pedindo o Teu mover, pedindo, Deus, a ação da Tua mão poderosa em favor do Teu povo, Senhor. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, em favor de toda a Tua igreja. Deus, aqueles que estão passando por lutas e provações, seja no casamento, seja na criação de filhos, Deus, seja, Pai, com pessoas, ó Deus, ó Pai, qualquer tipo de problemas, seja saúde, nós pedimos, ó Deus, misericórdia, pedimos que o Senhor venha agir com poder, com graça. Deus, em nome de Jesus, eu oro em favor de todas as pessoas, ó Pai, todos os irmãos que estão abalados por essa situação. Deus, oramos, ó Deus, por aqueles que estão passando, Deus, por momentos de crise financeira. Tem misericórdia, Senhor. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão, ó Pai, com depressão, angustiados, aqueles que estão com falta de fé, aqueles que sentem frios espiritualmente. Pedimos, ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai, em favor, Deus, ó Pai, de todas as pessoas que estão passando por lutas na área da saúde, Deus. Tem misericórdia, visita, Senhor, a minha irmã onde ela estiver, toca nela, Senhor, em todo o seu corpo, em todo o seu físico, e cura ela de dor e qualquer enfermidade. Nós pedimos, Senhor, venha ter misericórdia, Deus, seja o motivo, qual for o motivo dessa dor de cabeça, Deus, mostra, Senhor, abre os olhos, mas nós queremos declarar a cura sobre ela. Tu és o Deus Jeová Rafá, aquele que cura. Visita ela com a cura do Senhor agora, em nome de Jesus. Deus, nós oramos também, Pai, pelos familiares que estão contaminados por esse vírus. Pai, abençoe as famílias, fortaleça
fortaleça, Pai, cura essas pessoas. Oramos por aqueles que perderam entes queridos, ó Deus, pessoas que morreram por causa disso. Oramos pelos familiares, que o Senhor venha fortalecer, consolar. Senhor, nós oramos para que a Tua palavra agora que vai ser liberada seja como um rema para a nossa vida. Venha manifestar a Tua presença, o Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, manifesta o Teu poder sobre nós. Vem com cura, Senhor, que a Tua palavra não volte vazia, porque assim diz a Tua palavra, que ela cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. Que os nossos ouvidos estejam atentos, abertos para ouvir a Tua mensagem, o nosso coração esteja preparados para receber a Tua palavra. Oh Deus, nós queremos repreender agora no mundo espiritual toda e qualquer ação do inimigo contra nós, todo levante do inimigo, toda obra das trevas, toda seta, todo dardo inflamado, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda ação de Satanás, cai por terra em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Nós oramos pedindo cobertura espiritual sobre nós, a igreja do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, sobre esse prédio, sobre nossas vidas agora, repreendemos toda e qualquer distração. Declaramos: somente o Senhor tem liberdade no nosso meio, Pai. Fale ao nosso coração, ministra, nos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Glória a Deus. Quero chamar aqui à frente nosso querido discípulo Edinho, que vai estar compartilhando a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Vamos receber louvando o Senhor com as palmas pela vida dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar abençoando a vida do Edinho. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela vida do Edinho e da Mayra, esse casal que nós amamos. Senhor, que o Senhor abençoe de maneira sobrenatural o Teu filho, derramando graça, unção, sabedoria, Pai, autoridade. Senhor, fala conosco através do Teu filho, Deus, em nome de Jesus. Todos digam amém. 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 Glória a Deus. Queridos, boa noite. Graça e paz a todos, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor, digam glória a Deus. Amém. Creio que Deus tem uma palavra especial ao seu coração nessa noite, amém? Você está aqui com um propósito. Deus trouxe você, o Espírito Santo trouxe você com um propósito a ser realizado na sua vida. Então, eu creio em nome de Jesus que Deus vai falar profundamente ao seu coração nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos, pedir para que o Senhor venha falar profundamente conosco em nome de Jesus, que Ele fique à vontade para ministrar segundo conforme a vontade do Teu coração sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Pai, nós Te louvamos, Deus, por esta noite, nós Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui em unidade, em comunhão, Senhor Deus, como o corpo de Cristo, Pai, a igreja que Te adora. Nós neste momento, Pai, pedimos agora que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, Pai. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade, que fique à vontade neste lugar, Pai, para tocar cada vida, cada coração de uma forma específica nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia agora, vamos fazer essa declaração de fé. Amém. Você que está aí com a sua Bíblia, seja ela de papel, seja ela do seu celular, amém? Levante ela a meia altura e declare: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. O meu coração está aberto. A minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um privilégio estar com vocês nessa noite. Pode se sentar. Amém. Os irmãos que estão online conosco nesta noite, que estão na sua casa agora, em nome de Jesus, sejam abençoados neste momento. Amém. Queridos, Deus tem falado algo especial ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite.
compartilhar da importância dos conselhos, dos bons conselhos nas nossas vidas. Esses dias eu estava lá em casa, lembrando tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, no decorrer desses anos, 6 anos de casamento, tudo devido, fruto dos bons conselhos, dos tempos de aconselhamento que nós tivemos com a nossa liderança, e todos nós estamos vivenciando hoje em Deus, são fruto dos bons aconselhamentos, dos bons conselhos, amém? E eu louvo ao Senhor por esse tempo nas nossas vidas, amém? E todos nós, queridos, sem exceção, todos nós precisamos ser aconselhados, todos nós precisamos de bons conselhos nas nossas vidas. Os bons conselhos têm o poder, são um fator determinante nas vidas de toda pessoa, tem o poder de determinar a história de uma pessoa, seja um conselho bom ou conselho ruim. O conselho tem esse poder de determinar, dar o rumo na vida, da história de uma pessoa, amém? Então, queridos, quero compartilhar com vocês experiências que 2 pessoas na Bíblia tiveram. Uma pessoa que recebeu um mau conselho e uma pessoa que recebeu um bom conselho. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia agora em 2 Crônicas capítulo 10. Amém? 2 Crônicas capítulo 10, versículo 1 em diante. Aleluia. Então, queridos, nós devemos ter esse discernimento de saber quais são os bons conselhos e quais são os maus conselhos. E isso é através do quê? Através do Espírito Santo, de nos determinar, de nos direcionarmos quais são as pessoas que realmente nós devemos procurar para nós nos aconselharmos. Amém? E esse primeiro exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos é do rei Roboão. Quem era Roboão? Roboão era filho do rei Salomão. Quando Salomão faleceu, foi Roboão que assumiu o trono de Israel. Então a palavra diz assim, a palavra do Senhor, 2 Crônicas capítulo 10, versículo 1, diz assim: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão os teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Então aqui a palavra nos fala, quando Roboão assumiu o reino de Israel, ele recebeu um reino próspero, um reino edificado pelo seu pai Salomão. Então aconteceu um período que Salomão faleceu e Roboão assumiu o trono. E imediatamente Jeroboão, que estava no Egito, procurou
Roboão para poder dar um pedido a ele, para que ele pudesse diminuir o jugo que estava sobre as costas dos servos, daqueles que serviam com a força braçal. Então Roboão pediu um tempo para que ele pudesse dar aquela resposta. Então Roboão perguntou às autoridades de Israel. Quem eram as autoridades? Era o conselho, eram aquelas pessoas que sempre estavam com o rei Salomão, servindo ao rei Salomão, ajudando a Salomão no aconselhamento de todas as pessoas que buscavam uma direção através do rei. Então, como nós sabemos que todo ser humano é fruto do meio que vive, então provavelmente esse conselho, eles, por andarem com Salomão, eles acabaram adquirindo um pouco da sabedoria que Salomão tinha. Então aqueles conselheiros eram sábios, assim como Salomão também era sábio. Então a palavra que nos conta também que quando Roboão pediu conselho a esses sábios, ele direcionou a Roboão: olha, diminui o fardo das costas dos teus servos, desses que trabalham para o seu pai no seu reino. Diminui o peso do fardo, e você vai ver que eles vão ser seus servos para toda a vida. E o interessante é que a palavra nos conta que Roboão não se agradou desse conselho que os sábios deram a ele. Provavelmente no coração de Roboão havia uma expectativa distorcida. Ele esperava escutar aquilo que ele queria escutar dos sábios, mas os sábios, direcionados pela sabedoria que eles receberam do rei, eles mostraram a ele que era para ele diminuir o fardo, para que aqueles servos o servissem para toda a vida. Então o que Roboão fez? Qual foi a atitude de Roboão? Roboão rejeitou o conselho dos sábios. Roboão rejeitou o bom conselho. Muitas das vezes, queridos, nós buscamos um conselho, um aconselhamento, temos no nosso coração uma expectativa de receber uma palavra segundo a nossa própria vontade, nosso próprio querer, de querer escutar, mas simplesmente quando nós escutamos aquilo que nós não queremos escutar, no nosso inconsciente, nós rejeitamos aquele conselho. Nós ouvimos o conselho, mas o nosso coração rejeita aquilo que nós ouvimos, porque não nos agradou, não era aquilo que nós esperávamos, nosso eu esperava. Então Roboão teve essa atitude. O seu eu interior não esperava essa resposta dos sábios. Então o que ele fez? Foi procurar os seus amigos que ele cresceu desde a infância. Então provavelmente o que? Ele pensou o seguinte: eu vou procurar os meus amigos, e eles vão me dar a palavra que provavelmente eu vou querer ouvir. Então a palavra nos conta que Roboão procurou os seus amigos, se aconselhou com seus amigos, perguntou a mesma coisa para os sábios. E os seus amigos responderam o seguinte: olha, já que esse povo está pedindo para diminuir o fardo, dobra o peso do fardo, mostra para eles quem é o rei, mostra para eles quem é que manda. Então essa foi a atitude de Roboão. Roboão queria mostrar para eles quem é que manda. Então quando ele ouviu dos sábios a palavra que eles não queriam ouvir, ele rejeitou o bom conselho e acabou aceitando um mau conselho, que aos olhos dele, segundo o coração dele, era um bom conselho, porque estava agradando a ele mesmo. Continuando a leitura do versículo 12 em diante, aqui nos conta a consequência dessa atitude de Roboão. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com os chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão,
filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. Versículo 18. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permaneceu até hoje. Então, queridos, essa foi a consequência quando Roboão decidiu seguir um mau conselho. Aqueles jovens não tinham experiência alguma, eles não sabiam o contexto do reino, eles não sabiam o que estava acontecendo no reino. Então, por serem jovens, eles queriam fazer o quê? Curtir a vida. Só curtir a vida naquele momento. Eles não sabiam qual era a realidade do reino. Então, se eles soubessem o que estava acontecendo no reino, provavelmente eles dariam a mesma direção que as autoridades tinham dado a Roboão. Mas como eles não sabiam, não conheciam o contexto, não tinham experiência, não tinham discernimento, eles acabaram dando um conselho errado. E qual foi essa consequência? Houve uma rebelião dos israelitas contra a dinastia de Davi. Então, qual que foi o fruto dessa rebelião contra a dinastia de Davi? O reino de Israel, quando Roboão recebeu aquele reino edificado, aquele reino próspero, o que aconteceu com aquele reino? Ele se dividiu como o reino do norte e o reino do sul, onde o reino do norte deixou de adorar o Deus verdadeiro para seguir a deuses estranhos, para seguir a deuses pagãos. Então o reino do norte tornou-se um reino que estava determinado a ser um reino fracassado, porque deixou de seguir o Deus verdadeiro para seguir a deuses falsos, aos ídolos das nações vizinhas de Israel. Então, por causa disso, houve essa divisão em Israel. A Israel deixou de ser uma nação próspera, deixou de ser uma nação forte e se tornou uma nação dividida. Por quê? Fruto de um mau conselho. Queridos, devemos ter discernimento em saber quem nós procuramos ao nos aconselharmos. Quem você tem ouvido para pedir um conselho? Quem você tem procurado? Talvez situações que você tem vivenciado na sua vida, situações de frustração, até mesmo devem ser fruto provavelmente de algum conselho que você possa ter ouvido de alguém que não recebeu uma direção da parte de Deus. Então, qual que é o grande segredo de você ter um sucesso, dizendo assim, um aconselhamento? Busque pessoas que são usadas por Deus, pessoas que são tementes a Deus, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que têm uma profunda comunhão e intimidade com Deus, pessoas que realmente ouvem a voz de Deus, aquilo que Deus fala a seu respeito, pessoas que possam passar para você uma direção, um conselho segundo o coração de Deus para a sua vida. Então, quando Roboão escutou esses conselhos, ele estava simplesmente decretando o fim de um reino próspero, um fim de um reino edificado por Salomão. Se tornou um reino dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Você que está com a sua Bíblia, abra comigo em Provérbios 12, capítulo 15. Provérbios capítulo 12, versículo 15. A palavra diz assim: que o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. O que é uma pessoa insensata, queridos? É aquela pessoa que não está no seu juízo normal. É aquela pessoa que toma decisões precipitadas sem medo das consequências,
sabe que foi uma decisão ruim, mas não tem medo das consequências. Então a pessoa insensata é a pessoa que toma uma atitude, sabendo que a consequência é ruim, mas mesmo assim toma aquela atitude. Então aqui está falando que o insensato, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o quê? Mas o sábio ouve conselhos. Então, queridos, nós devemos o quê? Ouvir conselhos, sermos aconselhados, ter um coração disposto a ser aconselhado. E nós vemos aqui na história de Israel, queridos, Israel se dividiu fruto de um mau conselho, afetou uma nação inteira. Se um mau conselho conseguiu fazer isso em uma nação inteira, o que pode fazer na vida de uma pessoa? O que um mau conselho é capaz de fazer na vida de uma pessoa? Então devemos tomar cuidado a respeito disso. Devemos pedir conselhos a pessoas que têm um relacionamento genuíno com Deus e a sua palavra. Às vezes você procura ser aconselhado com a pessoa é boa, não, a pessoa é legal, mas a pessoa não tem uma comunhão com o Senhor, ela não busca uma resposta em Deus para poder te aconselhar. Busque pessoas que temam a Deus para se aconselhar. Outro exemplo na palavra de Deus, de uma pessoa que ouviu um conselho e que colocou em prática aquilo que ouviu. Abram comigo em Êxodo capítulo 18, do 13 ao 27. Êxodo capítulo 18, versículo 13 ao 27. A palavra que nos fala de Moisés, quando Moisés se reunia para aconselhar o povo. E nós sabemos que Moisés era o líder daquela nação que ele havia tirado do Egito. Quantas e quantas pessoas Moisés dirigia, quantas pessoas Moisés ele liderava. Então, consequentemente, quando chegava o tempo do aconselhamento, quando chegava o tempo de Moisés julgar a causa do seu povo, sobrava tudo para quem? Para Moisés. Até que um dia ele recebeu a visita do seu sogro Jetro. E a partir dessa visita, a sua vida nunca mais foi a mesma diante do povo. Êxodo capítulo 18, versículo 13. Diz assim: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E esse permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo esse povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer,
e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Então esse é um conselho que Moisés recebeu do seu sogro Jetro. Jetro era um sacerdote de Midian. Então Jetro, ele ouviu falar do Senhor, ouviu falar do poder de Deus, porque Jetro, ele é da linhagem de Abraão, ele faz parte da linhagem de Abraão, então ele ouviu falar do Senhor. Então ele conhecia a Deus e tinha temor a Deus por isso. Então quando ele viu Moisés sobrecarregado, quando ele viu Moisés sendo exigido demais, como sogro, que é um segundo pai. Então, todo sogro é um segundo pai. Então, na preocupação de pai para um filho, ele disse: Moisés, você está sobrecarregando demais. Do jeito que você está fazendo está errado. Você está sobrecarregando, você está sendo exigido demais. Olha, faça o seguinte: continue julgando a causa do povo, continue aconselhando, mas levante líderes no meio do povo, para que possa auxiliar você. Não julgue essa causa sozinho. Então, como Moisés tinha comunhão com o Senhor, como Deus falava com Moisés, ele sentiu paz no seu coração, e ele então ouviu o conselho do seu sogro e colocou em prática aquilo que ele falou. Ele levantou líderes no meio do povo, para poder ajudar Moisés no aconselhamento, no julgamento das causas do povo de Israel. E no versículo 24, o que aconteceu? O que nos conta a palavra? Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, de chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Então Jetro encontrou Moisés sobrecarregado, e como um pai aconselhou o seu filho, para que pudesse levantar líderes para o quê? Diminuir o fardo pesado nas costas, diminuir o peso que estava sobre Moisés. Então qual que é a diferença de Moisés para o rei Roboão? Moisés ouviu o bom conselho, Roboão também ouviu o bom conselho, mas Moisés aceitou o bom conselho, Roboão rejeitou o bom conselho. Então, queridos, qual que é o poder de um bom conselho nas nossas vidas? O bom conselho, ele gera o quê? Gera descanso nas nossas vidas. O bom conselho, queridos, refrigera a nossa alma. O bom conselho nas nossas vidas gera o quê? Gera sabedoria. Quando nós somos aconselhados, nós recebemos uma direção, nós aprendemos com aquela direção. E se nós aprendemos com aquela boa direção, com aquele bom conselho, nós recebemos o quê? Sabedoria. Glória a Deus pelos nossos aconselhamentos, nossos discipuladores. Nesses 6 anos, nesses 6 anos que a gente caminha com eles, tanto direcionamento, tanto aconselhamento que a gente teve, e tudo que a gente está vivenciando hoje é fruto dos bons conselhos. Então qual que é a diferença? A gente aceitou os bons conselhos nas nossas vidas. Então o segredo, queridos, para a gente ser feliz nessa área do aconselhamento, é ter um coração disponível a ser aconselhado. Muitas pessoas são resistentes ao aconselhamento, muitas pessoas resistem aos bons conselhos, preferem seguir o seu próprio instinto, como se pode dizer assim, sua própria intuição. Eu acho que é assim, então eu vou. Então, queridos, a palavra nos ensina o quê? Que os bons conselhos edificam a nossa vida. Um conselho, queridos, tem o poder de determinar a história de uma pessoa pelo resto da vida. Então, independente do conselho seja um conselho bom, um conselho mau, esses conselhos têm o poder de determinar a história da pessoa por toda a vida. Então qual que é a nossa atitude, queridos? Primeiro, ter um coração disponível,
um coração disponível a ser aconselhado. Sabe, tirar essa armadura que muitas vezes a gente reveste, parece que tem medo de receber uma palavra de aconselhamento, medo do que vai ouvir, queridos. Ainda que venha doer na nossa carne, é para gerar cura muitas das vezes. Ainda que venha doer no nosso corpo, venha doer no nosso coração, Deus vai transformar aquela dor em edificação na nossa vida, vai gerar cura na nossa vida. Então, quando Moisés resolveu levantar os líderes no meio do povo, ele tirou um peso que estava nas suas costas. Então, o liderar do povo de Israel para ele se tornou mais uma vez um prazer. Ele estava correndo o risco. Quando eu li essa palavra, Deus começou a falar ao meu coração: se Moisés continuasse julgando aquelas pessoas sozinho, resolvendo sozinho situações, provavelmente ele ia ficar sobrecarregado, e ele iria perder a alegria de poder levar aquele povo para uma terra prometida, por estar sobrecarregado. E Deus usou a vida de quem? De um Jetro na vida dele. Você tem um Jetro na sua vida, ou uma Jetra. Você tem uma conselheira, você tem um conselheiro na sua vida, uma pessoa que Deus usa poderosamente para abençoar você. Sabe, abre o seu coração para os aconselhamentos. Sabe, eu louvo a Deus pela Vale, porque é uma igreja que tem essa visão, né, do cuidado um a um, de cuidar individualmente de cada pessoa, de aconselhar, de ministrar individualmente na vida de uma pessoa. Aproveite, querido, aproveite essa oportunidade que você tem de ser ministrado, de ser aconselhado. Fique atento aos bons conselhos. Fique atento daquilo que o seu discipulador, sua discipuladora tem para falar para você. Abre o seu coração, não resiste. Amém? Então fique atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração, através do seu discipulador, da sua discipuladora. Amém? Feche os seus olhos agora, vamos falar com o Senhor. Aleluia. Depois colocar uma canção. Aleluia, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, de termos o privilégio, Pai, de poder ter pessoas próximas a nós. Pessoas que o Senhor levantou nas nossas vidas para ser um Jetro, Senhor Deus, para ser um canal do Senhor nas nossas vidas, para nos edificar, para nos aconselhar, Pai. Senhor, nós reconhecemos e sabemos, Pai, o poder, Pai, que um aconselhamento tem. Um aconselhamento, ó Deus, tem um poder de determinar a história de uma pessoa durante toda a sua vida. Tantas pessoas, ó Deus, que ouviram maus conselhos e que tiveram suas vidas arruinadas porque ouviram pessoas que não puderam ouvir, Senhor. Pessoas que não eram para serem ouvidas, pessoas que não têm comunhão com o Senhor, Pai. Senhor, mas nós temos o privilégio de ter pessoas perto de nós, cheias do Espírito Santo, para cuidar de nossas vidas. Senhor, quantas e quantas vezes barreiras tentam se levantar para tentar tirar de nós esse privilégio de poder desfrutar, Pai amado, desta dádiva que o Senhor tem nos dado, do aconselhamento, Senhor Deus, do discipulado. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, nós declaramos, nós louvamos ao Senhor por este privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de sermos aconselhados a todo tempo, Senhor Deus, sempre que nós precisarmos, Pai. Nós louvamos ao Senhor pela nossa liderança, nós louvamos ao Senhor, Deus, pelos nossos discipuladores, aqueles que o Senhor tem levantado para cuidar de nós. Senhor, em nome de Jesus, nosso coração não venha a ser como um coração de Roboão, Senhor. Um coração que venha querer buscar palavras, ó Pai, para que venha satisfazer a si próprio. Roboão, ele quis ouvir uma palavra que iria satisfazer a si mesmo. Ele queria ouvir aquilo que ele queria ouvir dos sábios. Mas aqueles sábios, aquelas autoridades, ó Deus, revestidas da autoridade que o Senhor tinha as dado, o Senhor usou elas poderosamente, Senhor Deus, e ele acabou rejeitando o bom conselho, porque o bom conselho não estava, Senhor Deus, alinhado com o coração de Roboão.
O bom conselho não estava, Senhor Deus, aliado, Senhor Deus, alinhado com a vontade do coração de Roboão, Senhor. Mas infelizmente ele escolheu escutar, Senhor Deus, a voz dos seus amigos que não sabiam, Senhor Deus, da realidade do reino. Ele ouviu, Senhor Deus, o conselho dos seus amigos. Ele ouviu o conselho dos seus amigos inexperientes. E a consequência, Senhor Deus, que aquele reino edificado se tornou um reino dividido. Um reino dividido, Senhor Deus, onde uma das partes deixou de cultuar ao Senhor. Ó Deus, que nós não venhamos ser como Roboão, Pai. Que nosso coração seja um coração quebrantado, um coração aberto, um coração pronto para ouvir, pronto para receber, Pai amado, a direção do Senhor, através dos nossos discipuladores, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, que o bom conselho gera em nós, Pai, gera em nós sabedoria, gera em nós, Senhor Deus, cura, edificação, Senhor Deus, das nossas vidas, nos dá sabedoria, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Eu te peço, ó Deus, venha, Senhor Deus, usar poderosamente as nossas vidas também, para aconselhar aqueles que precisam ser aconselhados, Pai, segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Que esta palavra, Senhor Deus, continue queimando o coração dos Teus filhos. Que eles possam desfrutar, Senhor Deus, deste privilégio de poder ter os bons conselhos disponíveis para as suas vidas, através da nossa liderança, através dos nossos discipuladores, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Eu creio que essa noite o Senhor quer trazer algo novo sobre a nossa vida, sobre a sua vida, amém? Feche seus olhos. Deixa o rio de Deus passar sobre a sua vida, sobre este lugar, trazendo cura em nome de Jesus. Vamos ouvir essa canção. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Pode ser que você já foi ferido por conselhos e o seu coração, você se sente fechado, travado. Você não consegue se abrir para ninguém. Até mesmo o próprio Espírito Santo muitas vezes fala ao seu coração, fala ao seu ouvido, e você resiste. Deixa o Senhor trazer cura sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Do coração do Senhor, fonte da bênção. Aleluia, Pai. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas se você quiser vir aqui à frente, se o Espírito Santo está movendo o seu coração, pode vir. Você está diante do Pai. O Senhor quer curar você nessa noite. Ele quer que você volte para casa totalmente sarado. Oh, receba águas do trono de Deus sobre a sua vida. Que santificam, Senhor, que me restauram, que purificam meu ser. Vem se derramar diante do Pai. Vem se derramar diante do Pai. Se mergulhe na presença de Deus. Talvez é isso que está faltando, você se entregar por inteiro. Como um rio se rende ao mar, Senhor, me rendo. Em nome de Jesus. Me rendo. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Que santificam, que me restauram, Senhor, que purificam meu ser. Oh, Tua presença eu quero buscar e saciar minha sede.
Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas talvez, querido, a palavra falou muito ao seu coração. Talvez você é uma pessoa que tem dificuldade de ouvir conselhos. Talvez você já ouviu muitos conselhos errados. Talvez você já foi ministrado. Talvez você já foi ferido por conselhos que te machucaram. Talvez já te enganaram. Eu não sei como você está, mas eu quero te dar a oportunidade nessa noite de você ser curado nessa área. Talvez você não consegue se abrir para ninguém, coisas que você sabe que você precisa abrir, coisas que você sabe que você precisa confessar, precisa ser tratado, precisa vir à luz. Eu quero te falar, não deixe o culto terminar sem você vir aqui à frente, receber uma oração, ser ministrado, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Nós estamos aqui para orar por você, para ministrar na sua vida, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, vai tratando, vai curando, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que esteja travando, impedindo essa pessoa, Pai, de romper no Senhor, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Se o Espírito Santo está te chamando, vem aqui à frente, vem ao altar do Pai, vem à presença de Deus. Deixa o Senhor ministrar na sua vida, tratar em nome de Jesus. Oh, aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Águas do trono de Deus, venham sobre nós. Águas que fluem do coração. Pai, eu oro, Deus, por aqueles que estão em casa ouvindo essa ministração. Pai, que eles sejam visitados pelo poder do Espírito Santo agora. Eu oro, Deus, para que essas pessoas que estão assistindo essa live, assistindo essa mensagem, elas sejam curadas de toda ferida, Deus, de toda experiência com aconselhamentos. Eu oro, Pai, para que a partir de hoje elas sejam destravadas, que elas possam colocar para fora situações da sua vida, traumas, tudo aquilo que foi, Pai, abusos, toda experiência que traumatizou, Deus, que feriu, que trouxe angústia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor venha sobre a vida, Pai, de todos os irmãos que estão nos assistindo pela live nesse momento. Eu oro para que o Senhor venha com cura, com milagre, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a vida dos teus filhos. Visita cada um de maneira sobrenatural. Feche seus olhos, igreja. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Vai falando com Deus. Ore ao Senhor. Fala: Deus, visita, Pai, minha vida, minha casa, a minha família, Senhor. Deus, fala: Deus, eu quero ter bons ouvidos para ouvir a Tua palavra, para praticar a Tua palavra, para obedecer a Tua palavra. Vai falando com Deus em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Purifica, purifica, Senhor, purifica, Senhor, em nome de Jesus, purifica, Pai. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Visita, Senhor, vai trazendo cura, Pai, vai trazendo curas, milagres, milagres, em nome de Jesus, milagres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, eu quero orar por você, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua semana, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti, Pai, nessa noite, Senhor.
para que o Senhor abençoe essa semana, tudo que iremos fazer, Pai. Que a Tua presença seja conosco, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, declarando o mover do céu sobre nós. Mover do céu sobre nós. Oramos, ó Pai, pedindo cobertura espiritual, livramento, proteção. Acampe com os Teus anjos ao nosso redor. Senhor, cura, salva a Tua igreja. Livra de todo o mal, de tudo que não Te agrada. Senhor, abençoe Teu povo. Nós oramos, ó Deus, pedindo, Pai, em nome de Jesus, o agir, liberado Teu Santo Espírito sobre nós. Abençoe Teus filhos, ó Pai, essa semana. Oh Deus, abençoe os irmãos que estão nos assistindo pela live. Em nome de Jesus, toda a igreja do Senhor, diga amém. Diga glória a Deus. Amém, aleluia. Queridos, quero lembrar os irmãos que domingo que vem nós teremos culto de Santa Ceia. Amém? Então domingo se prepare, né? Venha mais cedo para a igreja, para você ter um período de oração, você está na presença de Deus. Domingo, 19 horas, nós teremos nosso culto de Santa Ceia. E na quinta-feira nós teremos a nossa célula aqui também, com todos os cuidados com respeito à saúde. Amém, irmãos? Glória a Deus. Levante suas mãos, quero abençoar sua noite, seu dia, sua semana, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite na Tua presença. Obrigado por Teu mover sobre nós. Nós oramos declarando a Tua bênção, tomando posse da bênção do Senhor. Que o amor do Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Diga amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe. Boa noite, a paz seja com todos. Amém? Dê um tchau para a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.